Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para conversar um pouco sobre a linha de produtos da Kinep. A Kinep vende no Brasil servidores de armazenamento e alguns equipamentos de rede, aonde eu tenho servidores de 2 baias até modelos de grande porte com 24 discos. A nomenclatura da Kinep tem o nome de Turbo Station. Então esse é o nome do servidor que a empresa oferece. Então o Turbo Station da Kinep, nos 2 primeiros dígitos, tem o número de baias que está disponível. Depois eu tenho uma série de 2 dígitos, aonde tem a ver com a série do NAS, que se relaciona principalmente à capacidade da CPU. Depois uma série de prefixos, aonde eu tenho as letras que representam características especiais do produto, como uma unidade de rack, ou uma fonte redundante, um suporte a disco SAS e assim por diante. Para dimensionar um KNAP, é um site de comparação que vai ajudar você. Acessando esse site, você vai conseguir comparar toda a linha de produto da Kinep, encontrar as características de cada servidor com mais detalhes e vai poder fazer a escolha entre a capacidade de BIOS e o desempenho que você precisa. É um site que ajuda muito na hora de você escolher o seu servidor. E para você poder comprar discos e acessórios, também é importante olhar um site onde eu tenho a lista de compatibilidade. Isso mesmo, é muito importante a lista de compatibilidade, porque o Kinep já vem com o sistema operacional. Você não vai instalar Windows, nem vai instalar Linux, você já tem o Kinep com o software embarcado dentro do produto. Por isso é muito importante que na hora de colocar um disco ou um acessório, você tenha certeza que esse acessório é compatível com o seu servidor. Para escolher a quantidade de discos que você vai usar, uma dica muito importante é você pensar no nível de proteção que você deseja. Nós sabemos aí que eu tenho discos, por exemplo, de 2 tera e eu também tenho disco de 10 tera. Isso dá muita dúvida. Será que a pessoa compra um disco de 10 tera ou ela compra 5 discos de 2 tera? Não é verdade? Gente, o que você precisa é olhar o pró e contra de cada nível de RAID, o que ele vai oferecer, tanto de desempenho quanto de proteção, e o custo que ele vai ter para você em relação ao número de discos que você precisa. Por exemplo, uma escolha que é bastante comum aqui no mercado brasileiro é você ter 4 discos e com esses 4 discos você usar o RAID 5. Por que é uma escolha comum? Bom, porque o RAID 5 ele permite perder um disco. Se um disco der um defeito ou uma falha no sincronismo, você vai conseguir recuperar toda a informação. E ele vai te dar um bom uso do espaço em disco, se tem muita perda, com um rendimento de leitura que é até melhor. Em compensação, ele vai ter uma certa penalização na escrita, porque o cálculo de paridade é complexo. Então, na hora de você fazer escrita, ele vai ser um pouco mais lento. Mas acaba sendo um equilíbrio bastante bom quando você tem 4 HDs. Você poderia também fazer o RAID 6, mas ele já tem uma grande penalização de escrita. A recuperação dele é mais longa. Então, uma pessoa pode pensar no RAID 6 quando ela tiver, por exemplo, 6 HDs. E essa tabela com prós e contras ajuda você a escolher a capacidade que você precisa e determinar o seu número de discos. A partir do número de discos, você fica muito mais confortável para escolher o seu KNAP. É importante a gente notar uma coisa. O RAID 5 e o RAID 6, eles são ideais quando você tem poucos HDs. Aonde poucos HDs eu me refiro a menos que 8, ok? Então vamos pegar as 2 primeiras linhas da tabela, por exemplo. Eu vou ter 4 discos em RAID 5, eu vou ter uma taxa de falha de 0.07, que é um número bastante bom. A gente sempre vai querer menos que 0.1, ok? Embora
né? Pode parecer que o número não é tão baixo, mas, gente, o servidor é ligado 24 horas, 365 dias por ano. Ponto 1 de falha já está grande, ok? Então, o RAID 5 com 4 HDs tá bacana, porque é 0.07. Se eu pegar o mesmo RAID 5 e colocar 8 discos, eu vou ter uma taxa de falha 10 vezes maior. Então vai deixar de ser uma coisa adequada para começar a ser um servidor que vai dar aquela impressão que ele não está confiável, quando na verdade eu acabei fazendo uma escolha que não foi a melhor com o meu tipo de RAID. Portanto, RAID 5 e 6 sempre com menos que 8. Se eu tiver 8 discos ou mais, eu escolho sempre usar o RAID 10, 50 ou 60. Esses níveis de RAID, eles vão apresentar uma certa perda em relação ao espaço de disco bruto, porque muito espaço do HD vai ser usado para redundância. Mas essa redundância é justamente o que é mais importante para que você mantenha o seu dado muito seguro e em um servidor confiável. Vamos pegar um exemplo agora com 24 discos, né? Um servidor de grande porte com 24 HDs. Se eu colocar o RAID 6, eu vou ter um problema. O RAID 6 vai me dar uma taxa de falha de 0.64. Se eu passar para RAID 60, eu vou ter uma taxa de erro de 0.03, bem dentro daquilo que eu espero de um servidor de qualidade. Portanto, é bastante importante que a gente escolha o RAID que nós vamos usar de maneira adequada com o servidor que eu estou comprando. E a boa notícia é que eu posso sim reconfigurar e migrar o RAID, ok? Se eu tenho um servidor, vamos imaginar 4 HDs, comprei um servidor, mas eu só decidi pôr 2 HDs e deixar 2 para expandir depois. Afinal, conforme o tempo passa, os preços do HD vai diminuindo, modelos de maior capacidade vai surgindo, então pode ser um bom negócio eu comprar um servidor com 2 HDs e deixar uma expansão eventualmente para daqui a 1 ano ou daqui a 2. Quando eu fizer essa expansão, eu posso migrar, por exemplo, do RAID 1 para RAID 5. Posso migrar do RAID 5 para o RAID 6. Isso facilita bastante a utilização do servidor quando eu preciso otimizar o meu orçamento e gastar o dinheiro que eu preciso na hora correta. Isso aí também ajuda o KNAP a ser uma escolha muito adequada do ponto de vista financeiro para sua empresa. Olhando a linha de produtos agora como um todo, eu tenho, para começar, o corporativo high-end. É a linha da KNAP dedicada a data center, a grandes corporações, aonde eu tenho quantidades de RAM que costumam ser enormes, ok? Então são servidores que vão trabalhar em ambientes muitas vezes virtualizados, em ambientes profissionais, em grandes empresas ou em data center. Eu tenho também o corporativo médio, aonde eu não tenho a mesma necessidade de desempenho de um data center, mas eu ainda preciso de um dispositivo de alta capacidade. Então eu tenho aqui, por exemplo, servidores que vão trabalhar com SATA ao invés de SAS e que vão trabalhar com processadores com uma quantidade de núcleo um pouco menor. Ainda assim, dando um grande desempenho para uma empresa de nível corporativo, com a opção de dispositivos de mesa. Isso é muito interessante. A linha da KNAP ela vai oferecer produtos de rack e, dentro das mesmas características, produtos de mesa. Dessa forma, se você vai colocar o servidor em um rack ou se você vai colocar o servidor em outro local, é apenas uma escolha sua, não uma determinação porque você não tem opção. Então, isso ajuda bastante as empresas a tomarem a decisão dentro da sua real necessidade. Você pode ou não colocar o nosso servidor em um rack. A escolha é sua. Nessa linha de médio porte, eu ainda tenho a linha Thunderbolt.
É uma linha muito interessante porque ela oferece conexões Thunderbolt de 10 gigabits de velocidade. Então, é um dispositivo bastante usado quando eu vou ligar ele diretamente em um servidor com Thunderbolt para ter um alto desempenho de transferência de dados. Isso atende bastante o público de database e atende bastante o pessoal que vai fazer edição de vídeo, porque nós sabemos aí que o Thunderbolt pode ser usado em paralelo e eu posso, por exemplo, ter uma workstation gráfica fazendo edição de vídeo em 4K com um dispositivo externo transferindo 20 gigabytes por segundo. Então atende bastante essa área de database, onde o servidor é ligado diretamente no servidor por Thunderbolt, ou atende todo o mercado aí de produção de áudio, vídeo e as questões multimídia. É um produto bastante vendido aí para o pessoal que trabalha com mídia digital. Não vamos falar de corporativo low-end, porque realmente eu acredito que o corporativo, o produto mais baixo do corporativo já é bastante poderoso, né? Vamos então para o PME, e eu vou chamar agora de PME High-End, tá? O PME High-End são dispositivos com grande quantidade de disco e grande capacidade de CPU, mas ao mesmo tempo você pode ter uma grande quantidade de disco e uma CPU pequena. Isso é muito interessante. Então eu consigo todas as combinações aqui. Eu posso ter 24 HDs com uma CPU de baixa velocidade, de repente eu vou usar esse servidor para backup. E eu não vou fazer nada muito crítico com ele em termos de velocidade. Então o que eu preciso é um custo por gigabyte baixo. Nesse caso, um servidor com grande número de HDs e uma CPU média vai me dar uma relação de preço quase inigualável no mercado brasileiro. Então é uma solução bastante importante para quem pensa em custo de gigabyte baixo para ter capacidade de armazenamento com baixo custo, quando a velocidade da CPU não é o fator determinante, ok? Então toda uma linha de servidores e novamente, olha lá, a opção de produtos de mesa. Então, produtos de mesa com as mesmas características dos produtos de rack, somente em um outro formato, para que você possa escolher o que é mais adequado à sua situação. Na linha PME de médio porte, eu tenho servidores onde eu tenho menor quantidade de disco, menor quantidade de CPU, para atender principalmente o pessoal que vai trabalhar aí com armazenamento para servidores, vai armazenar dados genéricos de funcionários e informações gerais da rede, mas que ainda precisa de um desempenho diferenciado devido ao seu tamanho de rede e à sua característica de trabalho. Aí eu tenho um dispositivo que já trabalha com 10 base T e tenho um dispositivo que trabalha na velocidade gigabit comum, né? Então eu consigo sim trabalhar com redes de 10 gigabit, mesmo em PME de nível médio. Também é uma coisa que a gente não encontra nos concorrentes. Se você precisar de conectividade de 10 GB, você vai obrigatoriamente acabar tendo que pagar um servidor muito grande. Opção de mesa, como nos outros casos, você vai poder escolher se você coloca no rack ou não. E chegamos na linha PME de entrada, que eu acredito aí que esteja entre a mais vendida no Brasil. Por quê? Por causa do custo-benefício. Se eu observar, eu não tenho mais aquelas caixinhas de fazer hot swap, né? Aquelas baias que abrem pela frente. Eu abro mão de algum recurso que acaba sendo pouco usado, mas eu tenho uma redução bastante expressiva no preço. Então, toda essa linha que está nessa transparência tem uma capacidade de processamento aliado a um custo baixo que faz o custo-benefício dessa linha de servidor ser uma das melhores que a gente tem no mercado brasileiro atualmente. E aí eu tenho produtos com 2 HDs e produtos que vão até 6 HDs.
Então, esse tipo de produto, se a gente considerar aí que um HD comum da gente encontrar por aí chega a 10 terabytes, você pode atender a necessidade de armazenamento de até 60 terabytes bruto com essa linha de produto em um preço fantástico. Então, vale a pena você pensar nessa linha se o seu foco é custo-benefício, ok? Novamente, produtos de hack. As mesmas características da linha anterior, aonde eu tenho um dispositivo mais simples, só que para o mercado de hack eu volto a ter hot swap e eu volto a ter um pequeno acréscimo no custo, ok? Mas eu também tenho a opção de hack nesse caso. Também posso atender pequenos escritórios, ok? Então, pequenos escritórios, eu também não diria que tem produtos de alto desempenho. Vamos dizer que na parte de escritório, nós começamos aí com desempenho médio em termos de processador e memória, ok? Nesses produtos médios, eu tenho o TS351, TS251, são produtos que vão de 3 ou 4 HDs, com um desempenho bastante aceitável para ser utilizado, por exemplo, em clínicas, consultórios, escritórios, pequenas empresas, home office ou qualquer local aonde não tem realmente a necessidade de um grande servidor operando na rede. Muitas vezes esses produtos podem ser usados até de maneira isolada, sem que você tenha que ter um outro servidor com eles, ou seja, você pode usar apenas o sistema operacional da QNAP e transformar esse aqui não num servidor de armazenamento, mas ele pode ser o servidor principal do seu escritório. E também produtos de custo menor, ok? Nessa parte aí eu já não tenho produtos de hack, porque não é o nosso público-alvo, mas eu tenho produtos agora bastante baratos, com custos modestos, que vai atender a necessidade de quem precisa de um armazenamento em conta para fazer o seu trabalho, o seu backup das suas máquinas do escritório ou armazenar conteúdo aí na sua pequena empresa. Curiosamente, eu tenho produtos residenciais. Olha que interessante, ok? Você pode ter um servidor QNAP na sua casa para você fazer um backup do seu computador, guardar os seus filmes, assistir a sua série, ouvir a sua música. Então eu tenho também uma linha básica de servidores QNAP que tem como foco o mercado residencial. Realmente não é o produto mais vendido no Brasil, não é pelo preço, eu acho que as pessoas acabam não tendo tanto interesse em ter um servidor na sua própria casa, mas de qualquer maneira, se for o caso de alguma pessoa ter interesse, eu tenho também servidor QNAP para o mercado residencial. E o mais interessante é que eu tenho toda uma capacidade de expansão. Então, se eu tenho um servidor e eu preciso de mais HD, eu posso comprar umas caixas de expansão aonde eu vou colocar mais HDs e ligar essa caixa de expansão no servidor principal. Então eu tenho aí desde caixas de expansão com 24 HDs até pequenas caixas de expansão com 4 HDs. Então é muito interessante porque eu consigo atender realmente qualquer necessidade, né? Então, se uma pessoa tem um servidor com 6 HDs e de repente ela precisa mais do que dobrar, ela pode comprar uma caixa de expansão com 8 HDs. Então, a caixa de expansão chega a ter mais discos do que o próprio servidor principal. E aí, conforme a capacidade vai aumentando, eu tenho que aumentar a velocidade da minha conexão para não ter perda de desempenho. Então, eu tenho no início aí dessa transparências unidades que trabalham com SAS, depois eu tenho unidades que trabalham com Thunderbolt, depois unidades que trabalham com SAS de menor velocidade, até sistemas que vão trabalhar com conexões aí de USB, pensando em sistemas Windows e Linux, ok? São essas caixas que eu estou mostrando aí
que é uma das primeiras expansões que chega no mercado, usando o USB 3.1 da geração 2, o famoso USB de 10 GB, ok? Então, muitos computadores mais novos ou computadores mais antigos que têm uma placa de adaptação conseguem trabalhar com o USB 3.1 de geração 2. E nesse caso, nós podemos ter o QNAP trabalhando com uma velocidade bastante aceitável via USB. E o mais interessante, ele vai poder ser uma caixa de expansão para o seu QNAP ou vai poder ser uma caixa de expansão para o seu Windows, para o seu macOS e funciona também com o Linux Ubuntu, né? Então é um dispositivo aí bastante versátil que já saiu da área de servidor e já começou a trabalhar também como expansão de computadores comuns, ok? E uma linha de acessórios completa para você não ficar desassistido. Então, tanto a linha de servidores quanto a linha de expansão tem todo o conjunto completo de placas de expansão, de cabos de expansão, todos eles adequados a cada necessidade e velocidade de cada produto, o que facilita muito a sua escolha, ok? Por exemplo, eu tenho placas SATA que chegam a 6 gigabytes para você colocar no seu host e que você pode ter como uma porta, com duas portas ou com quatro portas, e você pode inclusive colocar uma expansão de quatro portas e ligar duas caixas de expansão. Dessa forma, a quantidade de HD que você pode colocar em um único servidor QNAP, se você imaginar que você tem 24 HDs e coloca duas expansões de mais 24, ok? Você chega numa quantidade de disco compatível com as grandes marcas de armazenamento que existem. Então é importante que vocês entendam isso aí. A QNAP não é uma empresa pequena ou que está começando, ela chegou para competir de igual para igual e, na verdade, muitas vezes ela toma a liderança quando a gente considera o preço como um fator importante. E como eu acredito que o preço é um fator importante, pelo menos no Brasil, a gente dificilmente vai ver uma empresa não se importar com o preço, a QNAP tem um grande mercado aí para atingir, ok? Finalmente, né, nesse final de apresentação, estamos falando de placas de expansão SSD. Nós sabemos que o SSD, aqueles discos M2, eles possuem um problema de aquecimento. Então, é uma questão muito importante no servidor você colocar a sua expansão SSD e cuidar do gerenciamento térmico. Para isso, a QNAP já fez placas de expansão onde o dissipador já é colocado e superdimensionado até com ventoinha para que você possa realmente usar a sua placa de expansão SSD na maior velocidade possível. E algumas placas de expansão SSD possuem como bônus uma porta de rede de 10 gigabit. Então, se você pegar um servidor comum da QNAP, sei lá, porte médio, colocar uma placa dessa, ele vai ter dois SSDs e uma placa gigabit. Você acabou de transformar um servidor médio num servidor top de linha que vai competir de igual para igual com o que tem de melhor aí no mercado, ok? E claro, os acessórios que fazem parte desse ecossistema. A QNAP também tem placas de extensão de rede, tem roteadores e switches de 10 GB, temos uma placa sem fio que permite que o seu QNAP vira uma central de broadcast sem fio e uma central de rede sem fio, por exemplo, num auditório e por aí vai, e adaptadores QNA, que são adaptadores que fazem a conversão de rede Apple Talk para rede Ethernet, né, que tem um apelo aí para o pessoal que usa Macintosh, ok? Então, bastante recurso além do servidor para que você possa usar a QNAP dentro do seu ecossistema. E uma das novidades que nós estamos trazendo nesse ano de 2020 é a
placa adaptadora Fiber Channel, ok? Porque algumas redes de grande porte já têm uma estrutura de storage SAN em Fiber Channel. Então a QNAP agora permite que você, usando os dispositivos topo de linha, certo? Estamos falando aí de dispositivos na área de data center, se integrem em rede de armazenamento Fiber Channel com esse tipo de conexão que muitas vezes é demandada em data centers. Uma olhada melhor aqui no nosso dispositivo de wireless, ok? E eu achei muito interessante essa solução, porque eu não conhecia ainda, né, uma placa desse porte para você colocar num servidor. Então, basicamente, se você colocar uma placa dessa no seu servidor, ele vira um super roteador com uma super Wi-Fi de alta potência, de alta velocidade, e aí você pode fazer uma grande quantidade de conexão simultânea no seu servidor. Ou seja, começamos a pensar aí já numa infraestrutura de rede totalmente wireless, aonde o próprio serviço de wireless está colocado centralizado no seu servidor. Ou seja, você pode pegar um QNAP de mesa, colocar ele de uma maneira adequada, mais ou menos no centro do escritório, e com uma placa dessa você não se preocupa mais com fio nem com infraestrutura, e você conecta tudo via wireless com a capacidade de rede adequada de um servidor, né? Bastante interessante para você montar uma rede moderna. Então, vimos bastante coisa nessa apresentação. Então, a KNAP NAS acaba sendo a sua melhor escolha, onde tem produtos de alto desempenho, produtos de excelente custo-benefício, produtos de baixo custo de gigabyte, soluções flexíveis que podem crescer junto com a sua empresa, atendendo até mesmo pessoas que precisam de um pequeno servidor só com 2 HDs, até uma empresa que precisa de um servidor de grande porte com Fiber Channel para virtualização. Então, fique à vontade para navegar no site da empresa, para fazer o seu comparativo e escolher o menor QNAP para a tua aplicação. Muito obrigado, gente.